gente, estamos de volta com orações subordinadas substantivas e nós já vimos porque são substantivas, vimos a objetiva direta e a objetiva indireta, ok? Pois é, a objetiva indireta que se diferencia da objetiva direta por causa da presença da preposição. Então, vejamos. Qual a nossa próxima oração? Subordinada, substantiva, subjetiva. Vamos lá. Subjetiva, ela ocorre com o verbo da oração principal sempre em terceira pessoa do singular. É bacana saber disso, né? E você vai observar o seguinte: não há sujeito na oração principal. Por quê, professora? Porque o sujeito da oração principal é a oração subordinada. Então, vejamos. É imprescindível que você venha à reunião. Bem, é imprescindível. Ó, o verbo está em terceira pessoa aqui. Mas, que você venha à reunião é o sujeito do imprescindível. Eu posso provar? Olha o que eu coloquei aqui embaixo para vocês perceberem. Se eu transformar o período composto por oração subordinada, substantiva, subjetiva em período simples, nós teremos sua vinda à reunião é imprescindível. Então, qual é o sujeito do verbo é? Sua vinda à reunião, não é isso? Pois é, gente. Então, porque eu transformei o substantivo vinda em verbo, né? Que é o verbo vir. Mas o que você tem que prestar atenção é que aqui na principal tem sujeito? Não. Por que não? Porque o sujeito está na subordinada, tá? Então, a subjetiva é aquela que você não encontra sujeito nos limites da oração principal, porque a própria subordinada será o sujeito da oração principal, porque ela exerce essa função aí, por isso que eu coloquei isso, olha. O sujeito é a própria oração subordinada. Então, nós temos uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, ok? Bem, agora nós vamos ver as três últimas orações substantivas que são ligadas ao nome da oração principal. Opa, como assim? Nós vimos a objetiva direta que se liga ao verbo da principal, porque ela é o objeto direto do verbo da oração principal. A objetiva indireta se liga à principal porque ela é o objeto indireto de um verbo da oração principal. A oração subjetiva que nós vimos, ela se liga à oração principal da seguinte maneira: ela é o sujeito do verbo da oração principal. Mas agora nós vamos ver as orações que são ligadas a um nome. Então, nós temos a predicativa, a positiva e a completiva nominal. Vejamos. A oração predicativa, primeiro, é muito fácil. Só será predicativa se tiver o verbo de ligação. E outra coisa, o verbo de ligação deve estar posicionado entre as orações. Olha aqui. Olha só. O problema é que o filme travou. Então, eu tenho. Qual a função de um verbo de ligação, professora? Ele liga o sujeito ao seu predicativo. Quem é o sujeito do verbo é? Aqui, o problema. O problema é. Então, vejam só. O problema é o sujeito. O verbo de ligação está aqui entre as orações. O que eu tenho? Um predicativo. Esta oração que o filme travou é o predicativo do sujeito problema. Então, veio em forma de oração porque tem o verbo. Então, ela é uma oração predicativa. Não é predicativa do sujeito, não, gente. A gente só fala predicativa, tá? A oração subordinada substantiva predicativa se liga ao sujeito da oração.
Por quê? Porque tem verbo de ligação entre eles, entre elas, entre as duas orações, tá? Bem, oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Esta oração, ela se liga a um nome da oração principal, através da preposição. Então, eu quero que vocês agora percebam o seguinte. Para ser oração substantiva completiva nominal, você deve entender que ela estará completando o sentido de um substantivo, de um adjetivo ou advérbio da oração principal, porque ela é um complemento nominal. Ela não está dando sentido para verbo, ela está dando sentido para nome. E interessante, a presença da preposição é obrigatória na completiva nominal. Cheguei à conclusão de que isso é muito fácil. E realmente, né, gente? Essas orações são muito fáceis. Eu, sujeito oculto do verbo cheguei. Tem sujeito aí. Cheguei é um verbo intransitivo, né? Agora, a conclusão, quem chega à conclusão, chega à conclusão de algo. Então, de que isso é muito fácil, não está completando cheguei. Olha só, vê se você consegue dizer cheguei de que isso é muito fácil. Não, é a conclusão de que isso é muito fácil. Então, a palavra conclusão exige um complemento. E com preposição, por isso que ela é completiva nominal. E observe o seguinte, olha só, gente, qual a diferença da completiva nominal para a oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta? Professor, as duas têm preposição. Sim, gente, as duas têm preposição. Mas a diferença é a seguinte. Uma completiva nominal, embora tenha preposição, ela é uma exigência de um nome. Então, vejam, ninguém teve dúvida de que ela mentiu. Sujeito ninguém, o verbo teve, transitivo direto, teve o que? Dúvida. Quem está pedindo complemento não é o ter, é dúvida. Dúvida de quê? De que ela mentiu. Como veio em forma de oração, em vez de ser apenas um complemento nominal, é uma oração completiva nominal. Olha o objetivo indireto. Ninguém duvidou de que ela mentiu. Então, eu tenho aí o verbo duvidou. Na completiva nominal, eu estou completando o substantivo dúvida. Na objetiva indireta, eu estou completando o verbo. Embora ambas as orações tenham preposição, uma completa o nome e a outra completa o verbo, ok? E, finalmente, a oração substantiva apositiva. Ela sempre se liga a um nome da oração principal sem preposição e sem nenhum verbo de ligação, porque o que é o aposto? Não é um termo explicativo? Então, vejamos. Socorro, meu problema é este, que não há manicure no DF. Que não há manicure no DF está especificando este. Meu problema é este. Este qual? Que não há manicure no DF. Se eu dissesse assim, quero dizer uma coisa, 2 pontos. Você é muito importante para mim. Estou usando uma oração apositiva, ok? Então, uma oração substantiva positiva é essa aí, que exerce a função de aposto de um termo da oração principal. Gente, e aí nós encerramos assim o estudo de orações subordinadas substantivas, com muito carinho. Um beijo para vocês e fiquem em casa.